Que o Espírito de Deus abençoe a todos. Eu já quero, como sempre, como em todas as programações, colocar um quadro chamado Fake News, que são pessoas que foram vítimas de notícias falsas. A Raíssa é um caso. Acompanhe. Meu nome é Raíssa, eu tenho 31 anos, eu sou tecnóloga em radiologia e eu comecei a ouvir falar mal da Igreja Universal, que foi uma época onde estava tendo muitos escândalos contra a igreja, contra o Bispo Macedo, era na televisão, era na rádio, era em todos os canais de mídia. Então divulgavam que o bispo era ladrão, que na Igreja Universal pedia muito dinheiro, que na Igreja Universal as pessoas fingiam estar manifestadas com encostos. Então, tudo isso era o auge naquela época. E eu me deixava levar pelas as coisas que eu ouvia. E eu também não conhecia a igreja. Então, tudo que falava, eu acreditava e até entrava na mesma onda de falar mal também. Ah, é verdade, eu vi também aquilo ali, ele deve ser ladrão mesmo, porque passou aquela matéria, então eu acabava fazendo isso. Eu tinha essa imagem do bispo como um ladrão, que realmente faz a cabeça das pessoas, como dizem por aí, que fazem até uma lavagem cerebral, para conseguir que a mente das pessoas aceitem aquilo que ele quer, da forma que ele quer que a pessoa seja, que a pessoa pense, e assim a cada dia mais ir se entregando para a igreja, dando seu dinheiro, seu dízimo, sua oferta, campanhas como Fogueira Santa, era assim que eu via. Então eu pensava, pelo menos naquela época, que se nada acontecia com a Igreja Universal, nada acontecia com o bispo, era porque a justiça não funcionava, eu era vazia. Eu lembro que quando chegava do sábado para o domingo, eu já começava a sentir uma tristeza profunda e começava a chorar sem nem saber o motivo. Vinha de uma vida assim, desiludida sentimentalmente. Então, uma amiga da família, inclusive uma grande amiga, que ela era da Igreja Universal, ela acabou fazendo um convite. E quando ela fez esse convite para ir à igreja, ela chamou para ir na terapia do amor, que era uma parte que me afetava, a vida sentimental. Sendo que quando eu cheguei lá, eu comecei a olhar para todos os lados e comecei a ver que nada daquilo que as pessoas falavam e que eu acreditava era verdade. Comecei a observar o momento de oferta, comecei a observar o momento da pregação do pastor, porque falavam que só falava de dinheiro, sendo que no culto todo, mais de 1 hora, se foi 10 minutos, ou 5 minutos para uma parte de oferta, foi muito. O resto todo era cuidando ali da vida das pessoas, orientando. Aos poucos, depois da terapia do amor, que eu comecei a ir para outras reuniões, na quarta-feira, no domingo, eu comecei a aprender sobre a palavra de Deus. Então aquilo ali foi mudando, transformando dentro de mim. Na minha mente, no meu coração, houve uma transformação, que eu comecei a entender mais sobre a palavra de Deus e olhar os pastores como homens de Deus que estavam ali para ensinar. E eu não fiquei mais assim, armada, vamos dizer. Eu comecei a me desarmar e deixar Deus agir na minha vida. E a partir daí eu comecei a ficar uma pessoa diferente, alegre. Então depois que eu recebi o Espírito Santo, aí eu estava bem comigo mesma, primeiro dentro de mim, e aí eu poderia lutar, sim, pela minha vida sentimental, para encontrar alguém também, não só para ser feliz, mas para fazer a outra pessoa feliz também, porque eu já estava bem, então já poderia passar isso para alguém. E foi daí que, ao longo do tempo, eu na terapia do amor também consegui conhecer o meu esposo. E quando nós nos conhecemos, eu que já estava bem e ele que já estava bem também, realmente deu certo, realmente se encaixou. E nessa união, com 1 ano a gente casou. E hoje nós estamos casados, estamos bem, felizes. Juntos nós vivemos uma vida, de fato, de acordo com a palavra de Deus. Então eu me senti uma pessoa enganada por todas as informações que eu ouvia e acreditava. Eu não buscava checar as informações, mas eu acreditava. Então assim, hoje eu vejo que lugares, pessoas, mídia, que queria ter alguma vantagem por alguma coisa, lançava
aquelas informações. E como lançava informação na mídia, as pessoas não checam mesmo e não querem saber se é verdade ou não, acreditam, porque a maioria está falando, então acredito que é verdade. Hoje é mais ou menos assim que eu vejo. Era o que eu fazia na época. Então hoje eu vejo que realmente eu poderia ter chegado na igreja antes. Hoje, com certeza, eu pediria perdão ao bispo, a tudo. Tudo assim que eu pensei que era verdade, não era. Porque hoje eu vejo o bem que a Igreja Universal faz. Hoje eu sou feliz por conta da Igreja Universal, que me apresentou o Senhor Jesus. Então, assim, eu amo a Igreja Universal. Eu sei que é o Senhor Jesus que usou o Bispo Macedo e usa os pastores para que a gente venha conhecer essa verdade. Então, eu me sinto grata. Eu sinto gratidão, amor pela igreja. Hoje eu tenho respeito pela igreja. E hoje, de fato e de verdade, eu sei que eu conheci Jesus porque a Igreja Universal me apresentou. Senão eu não teria conhecido. Se as pessoas viessem, conhecessem, provassem aquilo que de fato elas ouvem, elas veriam que não é aquilo. Então, quem quiser realmente comprovar, deixar de se levar pela palavra dos outros, pelo que os outros falam, pelo que a mídia fala e vier realmente comprovar, ela vai ver que não é nada daquilo. E aí sim ela vai tirar as conclusões dela. E é só você fazer o que a Raíssa fez. Ela veio, presenciou, viu, acompanhou todo o trabalho da Universal e pôde perceber que não era nada daquilo do que falaram. Faça o mesmo. Amanhã, já no primeiro horário, procure uma Universal. Eu tenho certeza que aí, próximo a você, tem uma Universal. E ali você vai ver qual o trabalho que é realizado, se é verdade o que eles dizem aí fora. Faça como a Raíssa. Agora, eu quero falar do que vai acontecer nessa sexta-feira. Nós teremos a sessão do descarrego, uma reunião de poder, uma reunião onde a gente busca o que está escrito. Está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está escrito que para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do mal. Então, na sexta-feira é realizado esse trabalho. Você que está sendo vítima de inveja, você que está sendo vítima de alguma amarração sentimental, amarração espiritual, você admite que fizeram alguma coisa, algum ritual. Sexta-feira é um dia forte. Nós temos aqui na Catedral de Sorocaba uma vigília que se chama Poderosa Vigília do Meio-Dia. E eu quero convidar você que é aqui de Sorocaba para participar. Mas lembrando que é em toda a Universal. Acompanhe agora pessoas que estão participando dessa sessão do descarrego, trouxeram a peça de roupa e as suas vidas estão sendo transformadas. O milagre vem acontecendo. Acompanhe. Em algumas vezes eu até pensei em morrer mesmo, sabe? Eu quis morrer, eu já achei que eu já tinha vivido bastante, que eu já não pertencia mais a esse mundo. Eu comecei a trazer uma blusa e geralmente eu sempre estava usando essa blusa. Né? E essa blusa, toda vez que eu usava, é sério mesmo, toda vez que eu usava, eu me sentia bem, eu me sentia feliz, eu me sentia mais alegre, eu me sentia mais esperançosa. Era como se assim, que as portas se abrissem, sabe? Exatamente o dia que eu colocava, eu era uma pessoa mais feliz, muito mais. Porque as vibrações são mais, assim, como digo, são mais cheias, mais carregadas de bons fluidos. Né? Então eu vejo isso, sinto muito isso aqui. Eu venho para ouvir e ver que as pessoas passam por tudo que eu passei e hoje, tanto elas quanto eu, estão todas muito bem, estão mais felizes, estão mais alegres, confiantes mais em Deus. Antes da reunião de sexta-feira, havia muitas brigas no nosso casamento, muitos problemas devido vícios. Ele tinha vício, então chegava em casa, ele chegava nervoso, chegava agressivo, né? Então tinha bastante problema devido a esses vícios também. Eu não tinha paciência com ela, eu tinha uns vícios de cigarro, eu vivia mais nos bares do que em casa. E chegava em casa, ela me dava conselho que não estava certo aquilo,
eu achava que eu estava na razão, que eu tinha esse direito de fazer isso, né? Então, por conta disso, vinha os problemas no casamento. Então eu procurei uma saída. Cheguei na reunião de sexta-feira, eu trouxe uma peça de roupa na sexta-feira e através desse propósito, né, dessa peça de roupa, em seguida ele veio comigo para a reunião. Comecei a lutar junto com ela. Eu vi que realmente eu precisava de mudar. Hoje ele é outro homem, é um homem tranquilo, liberto de todos aqueles problemas, né? Homem de Deus, recebeu o Espírito Santo, é outra vida hoje. Tinha vício da bebida e eu era muito estressada, muito nervosa. E devido à bebida também vinha, né, acumulava mais nervosismo, dor de cabeça. Tinha dor de cabeça todos os dias. E com a bebida piorava, né? Eu tinha dor de cabeça desde os 3 anos. Aí fui no médico, fiz exames, tudo, nunca constou nada. Ele só falava que era enxaqueca. Tomava diversos remédios, Teve a maioria já não fazia mais efeito. Meu irmão estava frequentando aqui, fazia quase uns 7 meses e ele me convidou. Aí eu falei, eu não vou porque eu não acredito mais em nada. Aí revoltei. Aí ele falou assim, você vai. Um dia eu estava em casa chorando, eu chorei o dia inteiro, porque eu já não sabia mais o que fazer. Aí ele falou assim, eu creio que você vai sair dessa. E eu comecei a vir. Aqui eu aprendi a ter muita fé, muita. Hoje eu estou liberta do vício, porque, né, me fazia muito mal. E curada da dor de cabeça. Estou mais forte e sempre firme. Tempo atrás eu frequentei Casas dos Espíritos. Na época eu obedecia, né, esses espíritos e acreditava neles, né? Com o tempo eu comecei a ver que era uma ilusão, né? Isso começou a acontecer brigas no meu casamento, no serviço, né? Os lugares que eu trabalhava, às vezes eu não me dava bem com as pessoas e eu achava que era normal, mas não era. Com o tempo eu comecei a ver que, depois que eu comecei a frequentar essas casas dos espíritos, começou minha vida a ficar destruída. Eu sentia que eu era totalmente vazia. Olha, espiritualmente falando, eu não se dava bem com as pessoas. Eu não tinha paciência, eu questionava qualquer coisa, podia ser patrão, podia ser colega de trabalho. Eu queria ser a dona da razão, né? E assim, eu cheguei aqui desse jeito, derrotada, desanimada, descrente de tudo. Eu já não acreditava, já tinha frequentado vários lugares e não me encontrava. Primeiro dia eu já senti um alívio no peito, uma sensação assim, tipo, tô liberta. Foi muito forte, até aí eu não sabia usar minha fé, até aí, né? E eu comecei a buscar nas reuniões e cada reunião de sexta-feira que eu via uma nova pessoa em mim, né? Uma nova criatura. Foi daí que eu decidi também me batizar, né? Me batizei. Eu trago as peças de roupas minha, às vezes de um parente, né? Mas mais minha. Eu sempre venho com as minhas, né? Hoje eu tenho paz, né? Aquelas perturbações que eu tinha antes eu já não tenho mais. Eu consigo dormir, não tenho mais os sonhos que eu tinha. Nada me abala mais, porque hoje o meu espiritual tá bem. Eu estou forte, eu me sinto restaurada a cada dia. Antes de participar das correntes de sexta-feira, meu esposo era viciado em todos os vícios, crack, cocaína, até álcool de posto de gasolina ele chegou a tomar. Passava noites na rua, eu saía de madrugada grávida, muitas vezes com meu filho quando nasceu no colo atrás dele. Dava muita dor de cabeça, era uma briga danada dentro de casa. Eu não dormia à noite, eu chorava, fiquei uma pessoa depressiva. Eu me sentia muito mal, eu sentia um vazio dentro de mim, eu sentia muitas dores nas costas, no peito e eu ficava muito angustiada, com medo, assustava, acordava assustada de noite. E eu ia nos médicos fazer todo tipo de exame, não dava nada. Aí os médicos falavam para mim que o que eu tinha era uma crise de ansiedade, crise de pânico. Falava, você está passando algum problema? E eu passava o problema com meu esposo.
E ele falou que não, que eu tinha que me controlar e passou os remédios, só que eu não aceitei tomar os remédios. Aí eu comecei a participar das reuniões de sexta-feira e me libertei primeiro, né, levando a peça de roupa, vestia, aí me libertei das crises de ansiedade, da síndrome do pânico. Hoje eu tenho paz, hoje não sou mais aquela pessoa triste, que ficava chorando. Aí eu comecei a lutar pelo meu esposo, levando a roupa dele, hoje ele está liberto, hoje ele não usa mais droga, se libertou do crack, da cocaína, do álcool. Hoje ele é uma pessoa liberta e, graças a Deus, está na presença de Deus. O mesmo vai acontecer com você. Seja você da denominação que for, da religião que for. Não importa. Você precisa de um milagre, você precisa de libertação, você está com algum problema espiritual. O dia é sexta-feira. O dia inteiro na Universal acontece essa sessão. Agora, nós temos um quadro chamado As Ex-Ocultistas. Responde. São mulheres que outrora tinham envolvimentos profundos na magia, serviram aos espíritos maus e chegaram na sessão do descarrego, se libertaram e hoje elas prestam esse auxílio espiritual. Hoje estão livres e têm ajudado pessoas. E se você tem alguma pergunta, se você tem alguma dúvida, você pode mandar para esse zap aí, ó. Manda sua pergunta, sua dúvida, quiser uma consulta para esse zap. Tá certo? Acompanhe só. Eu sou uma amiga, eu sinto umas vozes estranhas falando no meu ouvido em casa. Quando eu sento no quarto do meio, no quarto do meu filho, umas vozes estranhas. E meus dentes ficam rangindo. Leinaldo Baiano, desvenda esse mistério para mim. Então, já existe uma característica nesse ranger dos dentes. Esse ranger dos dentes são características de um espírito que trabalha na área das pessoas que já morreram. Então, o que acontece? Enquanto você não vier buscar a luz, fazer uma limpeza na reunião de sexta-feira para trazer boas energias para a sua vida, para a vida dos seus familiares, essa sensação não vai acabar. Você precisa passar na reunião da limpeza espiritual de sexta-feira, receber a luz espiritual. Porque quem está trabalhando nesse ambiente, nesse local e na vida de vocês é o quê? A energia das trevas. Espíritos que já morreram são espíritos das trevas. Tem que se passar por uma limpeza na reunião de sexta-feira. Com esse ritual, com essas meias entre as velas, sua vida vai andar para trás. Assim como eu jogo essa terra sobre essa meia, a sua vida vai ser enterrada, porque essa terra vem no cemitério. Te odeio, pai. Então, meias representam o quê? O caminhar, o andar daquela pessoa. A vida da pessoa, ou ela anda para frente, ou ela anda para trás. Assim como ela fez um ritual, onde ela colocou os pares de meia e colocou o quê? A terra de cemitério. Essa terra representa o quê? Uma vida morta, parada, estabilizada. O que ela fez? Ela determinou, ela proferiu uma praga, uma maldição, que a vida dessa pessoa iria andar para trás. Então, o que aconteceu? Ela invocou o espírito da morte para que aquela vida não tivesse mais andamento, que essa vida parasse, andasse para trás. E todas as coisas que essa pessoa vier a fazer, investimento, trabalho, vida financeira, vida espiritual, todas essas coisas elas estarão o quê? Estagnada ou começará a andar para trás.
nada mais vai progredir na vida dessa pessoa devido esse processo desse ritual. A Camila, ela se libertou, participou da sessão do descarrego, mas foi numa reunião de domingo. A reunião de domingo já é uma reunião diferenciada. É uma reunião de encontro com Deus. Nessa reunião, a gente realiza o tratamento espiritual, a leitura bíblica, a meditação na palavra de Deus e uma das partes mais fortes, que é a busca do Espírito Santo. Acompanhe só a história dela e eu já volto. Meu nome é Camila Machado, eu tenho 34 anos, sou advogada e desde a minha infância eu tive uma vida próspera. Eu nasci numa família que tinha uma condição financeira privilegiada e mesmo frequentando bons restaurantes, tendo uma vida regalada com tudo que eu queria, ainda assim eu sempre tive um vazio muito grande dentro de mim, que eu procurava preencher com algumas distrações, saindo com amigos, em viagens, comprando coisas, mas aquele vazio permanecia e era um vazio grande, inquietador, que só eu sabia que eu tinha e que nada preenchia. E aí o meu pai ficou desempregado por muitos anos e essa condição financeira privilegiada que a gente tinha foi se acabando. O patrimônio que nós conquistamos foi sendo desfeito para a gente conseguir dinheiro para viver. Então, imóveis, carros, dinheiro aplicado, a gente foi se desfazendo disso tudo para viver. Eu acabei me tornando uma pessoa ainda mais triste do que eu era, porque quando você tem uma condição financeira boa e você perde muitos amigos com isso também, você fica mais sozinho. Passei a ter insegurança, complexo, eu achava que nada que eu ia fazer daria certo, e aí eu fui me tornando uma pessoa mais introspectiva, mais fechada. Minha mãe assistiu um programa da igreja, em que o pastor convidava as pessoas que estavam perdendo tudo, que não viam mais saída para suas vidas, e ela se interessou e veio. E ela participou de algumas reuniões, chegava em casa, me contava mais ou menos o que os pastores falavam, e aquilo despertou em mim um interesse de conhecer a igreja, porque era diferente de tudo que eu já tinha ouvido falar. E nesse tempo, quando comecei a frequentar a igreja, eu buscava a mudança da minha vida exterior. Eu queria uma mágica, eu queria que Deus agisse rápido, queria do dia para a noite voltar a ter a condição financeira que eu tinha antes. E isso não aconteceu e eu acabei me esfriando quando eu comecei a vir cada vez menos na igreja e acabei saindo, porque eu estava dentro da igreja, participando das reuniões, mas o meu olhar, o meu foco estava no ouro, que é o que Deus poderia me proporcionar. Então eu estava na igreja, mas continuava pobre de alma, o meu interior continuava pobre. Eu não buscava o altar. Eu não olhava para o altar, que é o próprio Deus. Até que meu pai faleceu. E isso foi um momento mais difícil da minha vida. Eu tinha 23 anos na época, ainda dependia muito dele. E o falecimento dele tirou o chão de debaixo dos meus pés. Eu fui acometida de uma tristeza profunda. Eu perdi a vontade de viver. Eu fiquei 1 mês de cama, sem me alimentar, faltando as aulas na faculdade. Eu cursava o último ano de Direito na época. Eu não tinha vontade de fazer nada, só de ficar no meu quarto, sem ver ninguém, sem sair dali para nada. Eu não tinha vontade de fazer absolutamente nada. E até que um dia eu acordei e me dei conta, me perguntei, o que eu estou fazendo com a minha vida? Se eu continuar assim, aonde é que eu vou parar? O que vai acontecer? Eu vou perder o último ano da faculdade, não vou conseguir me formar. E eu me lembrei que Deus tinha algo muito diferente daquilo para mim, que aquela tristeza, aquele momento difícil que eu estava vivendo não era da vontade dele. Eu sabia que aquela dor da perda do meu pai, Deus poderia tirar, ele poderia mudar aquela situação. Então eu voltei, e aí eu voltei com uma visão totalmente diferente. Aí eu não estava nem aí para o ouro, eu queria buscar a Deus, eu queria a presença dele.
Eu queria que Ele me preenchesse, que Ele tirasse o vazio que eu tinha e que eu nunca tinha perdido até então. Eu sabia que quando eu recebesse o Espírito Santo, que o meu interior mudasse, o resto seria consequência. Tudo que eu tinha da Camila velha se perdeu, nada mais ficou. Eu passei a ser uma pessoa, primeiro, que não precisava buscar em nada algo para ser feliz, porque eu já tinha a paz e a alegria dentro de mim. Eu não precisava de um subterfúgio para ficar alegre, para me distrair, para ser feliz. Eu sabia que, ainda que a minha vida financeira não fosse como antes, quando eu tinha condição para fazer o que eu queria, naquela época que eu tinha isso, eu era pobre de alma. E agora, quando eu recebi o Espírito Santo, eu tive essa riqueza, eu não era mais pobre de alma, muito pelo contrário. O Espírito do altar hoje representa para mim a maior riqueza que um ser humano pode ter. Ele me completa em tudo, ele não me deixa faltar nada e o principal, ele preenche o nosso interior. Bom, chegamos aos minutos finais, eu quero até convidar você, independente da sua religião, para participar desse momento da oração. E nós vamos fazer a nossa corrente de oração pela pátria, pela nação, porque dia 7 de outubro vai ser um dia onde nós vamos fazer desse dia o dia da família, o dia das crianças. Procure votar de forma consciente, procure votar em pessoas que defendam a família brasileira, defendam o direito das crianças. E nós temos homens e mulheres que, com certeza nenhuma, vão se assentar nessas cadeiras e são preparados. Procure votar com a consciência, tá certo? Vamos orar? Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro agora em favor de tantas pessoas que estão gemendo, que estão sofrendo, pessoas que estão aflitas, desesperadas, pessoas que estão pensando em tirar a própria vida, meu Deus. Meu Pai, visita essas pessoas agora, toca nessas pessoas agora, meu Pai. Eu te peço, em o nome de Jesus Cristo, meu Deus, arranca essa doença, arranca esse mal-estar, essa opressão, meu Deus. E oramos pela nação, meu Pai, que esse dia 7 seja o dia da família, que esse dia 7 seja o dia das crianças, meu Pai. Coloca homens e mulheres que vivam a justiça para se assentarem nas principais cadeiras desse país. É o que nós te pedimos em nome de Jesus e quem crê diga amém. O bispo Renato Cardoso vai estar no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás. Nós estaremos aqui na Catedral de Sorocaba, Avenida Doutor Afonso Vergueiro, 555, no centro de Sorocaba, é do lado do Shopping Pátio Cianê. E lembrando que o que vai ser feito, que o trabalho que vai ser realizado no Templo de Salomão aqui vai ser em qualquer Universal. Aí no seu estado tem uma Universal, aí no seu bairro tem uma Universal. Então procure, porque certamente Deus ele vai operar, Deus ele vai transformar a sua vida. Que Deus abençoe até amanhã, nesse mesmo horário. Relacionamento tem que estar bem unido, bem juntinho, bem combinado, corpo, alma e espírito. 4 de outubro, a Escola do Amor em Sorocaba. Uma palestra para mudar sua vida amorosa. Com os professores Renato e Cristiane Cardoso. Pela primeira vez em Sorocaba. É importante investir nos três, não só uma vez. Você casou, corpo, alma e espírito, mas aí depois ficou só no corpo, ficou só no espírito. Não, você tem que estar sempre corpo, alma e espírito. Nós temos que cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Eu tenho que cuidar desses três, porque eu sou o corpo, alma e espírito, e esses três têm que estar bem. 4 de outubro, especialmente às 7 da noite, Avenida Doutor Afonso Vergueiro, 555, Centro.
Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração, lá no fundo, eu não entendi.